absolutamente, eu não dou parabéns para você. Essa data não é querida, nada de felicidade e nem muitos anos de vida ou de existência. Hoje, dia 12 de março de 2025, completa exatos 5 anos desde que o presidente, o diretor-geral da OMS, decretou, então, pandemia da Covid-19, que foi exatamente dia 12 de março de 2020. O Tedros Adhanom, que é o diretor-geral, é um biólogo etíope e que está à frente da OMS desde 2017. Portanto, esse ano agora, de 2025, tem aí 8 anos no comando dessa grande organização mundial. E quem define se uma determinada enfermidade é ou não pandêmica é a própria OMS. E aí eu tomei a liberdade de listar para você, que está me assistindo nesse momento, 7 erros principais que foram cometidos. Alguns ainda se cometem, outros ganharam uma nova narrativa e estão despontando ou pousando de bom moço, de mocinho, não sendo. E eu destaco que essa é a minha opinião. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ. Tenho um pensamento um pouco diferente de alguns colegas especialistas e alguns pesquisadores, mas eu tenho direito de opinar. E confesso para você que, caramba, como eu mudei de 5 anos para cá, tomando por base o que eu presenciei. E uma das coisas que eu mudei, e é bem notório isso, é acreditar muito mais naquilo que eu via, acreditar muito mais naquilo que eu vejo, do que daquilo que me contam. Eu não acompanho narrativas, eu valorizo fatos e dados. E eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha desses 7 erros? Quero que você opine. Então, por favor, assista, curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal Edmilson Migovski e marque o sininho para receber as notificações de outros vídeos tão importantes quanto esse. Talvez Deus não mude sua situação, mas está usando essa situação para mudar você. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu mudei muito de 2020 para cá por motivos óbvios. Então, os 7 erros, pela ordem, não vou dizer se é mais importante ou menos importante, eu listei 7 e quero saber o que você acha. Um dos erros que eu reputo como os mais importantes foi o lockdown. Todo mundo fica em casa, fecha tudo, negligenciando que dentro da casa das pessoas havia maior risco de transmissibilidade. Ficou claro que quando você tinha uma atividade fora de casa, até mesmo trabalhando, a incidência ou a transmissão dessa enfermidade era menor do que dentro de casa. Então, isso não só aumentou o risco de transmissão, mas comprometeu a renda das pessoas e teve outros agravantes em consequência do lockdown. O outro problema foi deixar de lado a medicina do estilo de vida, e até mesmo por causa do lockdown. Imagina, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral durante aquele período de lockdown. Ninguém conseguia dormir direito, ninguém conseguia ter atividade física, ninguém conseguia comer bem. Foi um alto consumo de fast food. A comida entregue em casa disparou, e a gente sabe que essa comida que a gente compra na rua não é uma comida saudável. Você come, mas não é uma comida de boa qualidade. A questão de você ficar dentro de casa, houve aumento do consumo de bebida alcoólica. As pessoas não estavam se expondo ao sol, a vitamina D foi para o saco, foi para o buraco, aumentando ainda mais a tua imunodeficiência. A vitamina D melhora a resposta imune. Se eu não tenho vitamina D, eu fico com a resposta imune comprometida e agravo com maior gravidade. Imagina, eu lembro, aqueles enterros coletivos, container com cadáver, ao estresse que isso gerou, de novo, o imuno comprometeu a gente. E aí
o próprio relacionamento foi comprometido, as pessoas ficavam dentro de casa o tempo todo. Nunca houve tanto divórcio, nunca houve tanta briga dentro das famílias. Então houve realmente um caos familiar, né? E essa questão da medicina do estilo de vida, que talvez seja o legado que a gente tem que pegar, ainda vem sendo negligenciado. Eu até sugiro que vocês depois comprem esse livro, vou deixar o link na descrição desse vídeo, que vocês comprem, que vocês leiam e que você coloque em prática. O outro erro, o terceiro erro, foi a obrigatoriedade do uso de máscara. Máscara vagabunda de tecido que não segura nada. Eu hoje encaro a máscara, até porque o vírus você não consegue ver no microscópio, né? Você só vai ver o vírus no microscópio eletrônico. Então é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que é impossível uma malha de um tecido segurar esse vírus, então é bobagem. Agora, eu encaro a máscara como se fosse aquela fita amarela e preta que as autoridades colocam em cenas de local onde houve um crime, para que você não ultrapasse aquele limite. Se você quiser ultrapassar, você ultrapassa, mas você vai arcar com as consequências de pisar num lugar proibido. Então, a fita branca, amarela e preta é igual a máscara. A máscara não segura nada, mas sinaliza que você, estando enfermo, usou máscara para de cara deixar as pessoas mais distantes de você. Então, a máscara tem seu lugar, sim, como a fita preta e amarela tem em local de acidente, sinistro ou assassinato, porque aí você limita o acesso. Mas quem quiser ultrapassar, ultrapassa, né? Então, essa a questão que eu vejo hoje em relação ao uso da máscara, que foi obrigatório, que foi passível de tantas brigas e confusões, né? Outro fator, o quarto erro, foi mandar o cidadão ficar em casa, esperando agravar, e até hoje é assim. Você espera a pessoa agravar para depois medicar, e não medicando de uma forma imediata, que é um outro erro que eu vou citar daqui a pouquinho. Mas se descobriu depois que o paciente com essa enfermidade, com a Covid-19, ele podia não só ter o comprometimento do olfato, do paladar, mas também da percepção de baixa de oxigênio. Então não era incomum você encontrar um paciente chegando no pronto-socorro com maior gravidade e com uma assim, sem falta de ar aparente, ele não declarava falta de ar, e quando você colocava lá o oxímetro estava com 70, ou seja, já tendo sofrimento celular e entrando no quadro de total irreversibilidade daquela enfermidade. Então, falar para as pessoas ficarem em casa e só ir buscar o atendimento médico se piorasse foi um erro coletivo e absurdo. Deveria, pelo menos, dar direito às pessoas a uma telemedicina, como eu resolvi problemas por telefone, né, orientando de uma forma imediata. A outra coisa foi a mídia que confundiu tratamento precoce com tratamento imediato, né? Olha, tratamento precoce com abordagem preventiva. Então, precoce é logo no início. E aí, as pessoas falavam assim, o Migov está orientando aquelas moléculas, aqueles antiparasitários, para tratar a paciente de uma forma preventiva. Não. Você tratava de uma forma imediata quando a pessoa adoecia, para evitar que ela agravasse, né, que ela tivesse um quadro de uma falência respiratória, por exemplo. Então, houve realmente uma confusão que hoje eu acho que foi intencional, onde as pessoas diziam que o Migovski defendia a medicação de uma forma preventiva. Não, eu recomendei a medicação de uma forma imediata ou precoce. Eventualmente, eu até orientei como prevenção, quando sabidamente aquela pessoa enferma estava em contato com uma outra pessoa e essa outra pessoa tinha algum sinal de alguma situação que aumentaria muito o risco. E aí, nesses casos, eu até fiz de uma forma bem cirúrgica, bem delimitada, eu fiz a medicação antes mesmo da pessoa adoecer, quando era inquestionável, quando era inequívoco a exposição a um outro paciente, por exemplo, dentro da mesma casa, onde teve uma situação de uma médica com obesidade mórbida que estava cuidando do seu esposo com a Covid, e eu acabei medicando ela também, porque ela estava com alto grau de exposição e tinha alto risco,
porque era sedentária, obesa e várias outras comorbidades que certamente, se eu tivesse essa abordagem, até mesmo nesse caso preventiva, ela poderia não estar mais entre nós hoje. O outro erro foi a não reposição da vitamina D, e que foi agravada, a hipovitaminose D de dado, foi agravada pelo lockdown. As pessoas eram proibidas de passearem na praça, na rua, de surfarem, como se passear no meio de uma praça ou de uma rua no céu aberto iria impor risco. Eu vi várias matérias na televisão de pessoas sozinhas no meio do mar surfando e a guarda municipal tendo que ir lá pegar o cara e levar até mesmo o detido preso, o que é um absurdo, né? Então, a gente viu também que os pacientes que tinham a doença de maior gravidade eram os que tinham menor concentração, menor nível de vitamina D. E aí sim, a medicação preventiva ou orientação preventiva do tipo vitamina C, vitamina D, zinco, quercetina e vários outros suplementos alimentares que poderiam ser feitos com o intuito de minimizar a gravidade, isso não foi considerado. As pessoas diziam, está doente? Toma água, toma dipirona e fique em casa esperando piorar. Isso para mim foi um erro absurdo e que as pessoas ainda insistem em cometer. E outro erro, o sétimo erro, foi depositar naquele troço, todo o sucesso do controle da enfermidade. Eu destaco que quando a vacina foi licenciada e chegou, não só no Brasil, como em vários outros países do mundo, no Brasil em particular, já tinha cerca de 40 milhões de casos de Covid notificados. E a gente sabe, né, pela literatura, que apenas 20 a 30% das pessoas que se infectam têm sinais e sintomas. Então, digamos que 100% das pessoas que tiveram sinais e sintomas, esses casos foram notificados, e 40 milhões seria 20%. Opa, se 40 milhões é 20%, 100% dá 5 vezes isso, ou seja, 200 milhões. Uma população de 200 e poucos milhões, que é o Brasil, virtualmente, quando aquele troço foi iniciado, já pegou praticamente ou virtualmente 100% da população brasileira já tendo sido infectado de uma forma natural. E aí você atribuir àquele troço o controle e o sucesso da epidemia da Covid no Brasil é algo insano, na minha opinião. Até porque alguns continentes, como por exemplo o continente africano, que não fez uso do troço, não houve controle. Opa! Então o que controlou a Covid na África? O que impediu, por exemplo, que a Covid dizimasse populações carcerárias, que são populações que vivem em condições péssimas de saúde, onde a incidência de HIV é alta, onde a incidência de tuberculose é alta, pela imunodeficiência que esse grupo tem. Esse grupo não se expõe ao sol e ainda assim não teve surto no Carandiru, não teve surto, no Carandiru não, já até não está mais aí, não teve surto em Bangu 1, 2, 3, 4 e 5. E por que não teve surto? Porque havia uso constante daquela molécula para tratar, por exemplo, escabiose. Muito comum esse uso em presídios. Então, a gente percebe isso. Então, é muito claro isso para mim. Aí, e também não teve uma coincidência de maiores coberturas vacinais com menor incidência da doença. Observe, por exemplo, o continente africano. E aí eu cheguei a falar que o melhor troço que era o que tivesse disponível. Hoje, para mim, o melhor troço é aquele que eu posso aplicar no braço de quem tenta me obrigar a tomar o troço. E digo para você, uma pessoa inteligente resolve problemas. Uma pessoa sábia previne os problemas. Eu estou muito mais desejoso de ser sábio do que ser só inteligente. Eu vou trabalhar na prevenção. Então, em resumo, os principais erros: lockdown, a obrigatoriedade de máscara e o passaporte vacinal, aguardar falta de ar para procurar um atendimento médico, tratamento precoce foi negligenciado, não reposição de vitamina D, vitamina C e zinco. O outro erro foi negligenciar a medicina do estilo de vida, que até hoje não tem o valor que deveria, e depositar no troço todo o crédito pelo controle da doença, não só no Brasil, mas como em vários outros países do mundo. E aí, você identifica algum outro problema, algum outro erro que eu não citei? Comenta aqui, por favor, nesse vídeo, que é importante eu ouvir você.
E de 0 a 10, qual é a minha nota? E, por favor, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. São informações como essa que servem sim para minimizar dor, sofrimento e morte. Então aí, coloca aí. Da onde me assiste? Qual é a minha nota? E é isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, fique com Deus e até breve. Obrigado. E eu não vou dar parabéns para você, não vou dar parabéns para a OMS, não vou dar parabéns para essa pandemia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.